hoje é Páscoa, amém? E eu sei que você, como crente, você sabe bem o significado de Páscoa. Mas eu quero que você compreenda que existem pessoas no nosso meio que não sabem. Então, talvez para você o que eu esteja falando seja algo que você já viu muito. Mas também existem pessoas que estão se achegando a nós agora. Muitas pessoas se batizando e muitas não sabem o significado real da Páscoa. E nós queremos trazer um pouquinho de entendimento neste assunto, para que você também tenha argumentos para você falar sobre isso com alguma pessoa, alguém que lhe pergunte. Amém? Então, a palavra de Deus em 1 Coríntios, ele diz que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Então, às vezes as pessoas imaginam que a Páscoa foi instituída por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Isso não é verdade. A Páscoa, ela já acontecia antes de que Jesus Cristo tivesse se sacrificado, morrido por nós em nosso lugar. Jesus Cristo escolheu ser sacrificado na Páscoa. Foi escolha dele. Porque a Páscoa começou lá no Velho Testamento, quando o povo de Deus, que era escravo no Egito, recebeu a promessa de livramento da parte de Deus. E Deus envia Moisés para que Moisés pudesse libertar o seu povo da escravidão. E depois de que Moisés insiste muito com Faraó, e Faraó se negava a liberar o seu povo, o povo de Deus, chega um determinado momento em que Deus dá o ultimato para Faraó. E que o povo tinha que sair, porque senão o anjo da morte passaria sobre a terra. E todo aquele que não tivesse o sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas da sua casa, ali haveria morte. O primogênito daquela família morreria. E isso acontece, Deus manda com que as pessoas se reúnam. E Deus diz para escolherem um cordeiro, e esse cordeiro não poderia ter defeito. E eles deveriam sacrificar o cordeiro, e o sangue deveria se passar nos umbrais das portas das casas. Ele também ordenou que se reunissem em grupos para que nada do cordeiro fosse desperdiçado. Ele também disse que as pessoas deveriam também separar ervas amargas para comer junto com o cordeiro sacrificado. E não somente as ervas amargas, mas Deus também disse que eles deveriam separar ali pão sem fermento. Repita comigo: cordeiro sem erro, sem falha. Ervas amargas. Pão sem fermento. Cada um deles simboliza algo e tem um objetivo claro que todo crente deve entender, deve compreender. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista fala isso quando vê quem? Jesus Cristo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nada adianta a pessoa experimentar das ervas amargas e comer do pão sem fermento, se primeiro não tiver experimentado
do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é isso, pastor? Deus disse que eles deveriam se preparar para aquele momento. E Deus chamou de Páscoa ou passagem. Repita comigo, passagem. Então Deus diz que eles deveriam se preparar para algo grande que iria acontecer na vida deles. Eles iriam passar de uma situação para uma outra situação. Eles iriam sair de uma vida de escravidão, uma vida de sofrimento, para uma vida de liberdade, onde Deus iria prover tudo aquilo que eles necessitassem. Então Deus diz: essa será a passagem de vocês, de um estado para outro. Esta será a Páscoa, e vocês têm que comê-la apressadamente. Então, meu irmão, eu quero te dar um recado. Você que sabe que precisa de Jesus Cristo na tua vida, você que sabe que precisa experimentar do Cordeiro de Deus e não o faz, a instrução de Deus é que você tenha pressa em fazê-lo. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: Deus tem pressa em que você experimente do Cordeiro de Deus. Eu vejo muitas pessoas nesses dias deixando para amanhã, deixando para uma próxima oportunidade. Mas Deus disse para eles que eles tivessem pressa, porque Deus disse, aquela noite mesmo, o anjo da morte ia passar. Por que você tem que ter pressa? Porque Jesus Cristo volta hoje. Enquanto você vai deixando as coisas para depois, você está pondo em risco a tua eternidade. A tua eternidade está sendo colocada em risco. Você está escolhendo passar a eternidade no inferno, ao invés de passar a eternidade no céu. Então Jesus Cristo escolhe morrer na Páscoa. Por quê? Porque Ele era o Cordeiro imaculado de Deus, o Cordeiro sem falha, o Cordeiro sem pecado. Como disse o pastor Edmar outro dia numa pregação, os homens sacrificaram cordeiros a sua vida inteira, até que chegou um dia que Deus sacrificou o cordeiro dele, Jesus Cristo, para que eu e para que você pudéssemos ser resgatados da nossa vã maneira de viver. Pelo sangue de Jesus, nós não temos mais nenhuma dívida para com Satanás, nem para com Deus. Há uma pressa em que você experimente do Cordeiro. Por quê? Porque o Cordeiro já foi sacrificado. O seu sangue já foi derramado. De uma hora para outra, vai soar a trombeta, meu irmão, anunciando o dia glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você não tiver o sangue dele em você,
infelizmente, você vai pertencer a outro reino, que não é o reino de Deus. Você tem que se decidir hoje, entregar a tua vida para Jesus. É hoje que você tem que se arrepender dos seus pecados. É hoje que você tem que tomar uma atitude. Não é amanhã, porque o amanhã não existe. E Deus diz: essa será a passagem de vocês, de um lugar para outro. Cristo é a nossa Páscoa, é a nossa passagem de um lugar para outro. Se você entregou a tua vida para Jesus, por mais que tudo à sua volta indique que você está no mesmo lugar, a palavra de Deus diz que você não está mais onde você estava. Agora você está junto de Deus. Mais uma vez, olhe para essa pessoa que está do seu lado e pergunte para ela: você já experimentou do Cordeiro de Deus? É urgente que você tenha uma experiência de salvação em Cristo Jesus. Não é para amanhã. Segunda questão da Páscoa envolvia o pão sem fermento. E Jesus Cristo fala do fermento em duas situações. Uma delas representando o pecado, a outra representando a falsa doutrina. Então eu quero que você compreenda algo muito sério comigo essa noite. Jesus Cristo é suficiente para te levar para o céu. Se você entregasse sua vida para Jesus agora, e em seguida você morresse, você estava salvo. Mas ninguém quer morrer, sim ou não? Ninguém quer, rapaz. Todo mundo quer ir para o céu, mas morrer ninguém quer. Sim ou não? Claro, rapaz, se deixar eu vivo até os 120, né? Dando bengalada em vocês, assim, tá. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, depois de experimentarmos do Cordeiro de Deus, eu tenho que entender agora que o meu alimento tem que ser um pão sem fermento. Repita comigo: pão sem fermento. Pão sem fermento. Mais uma vez. Pão sem fermento. Mais uma vez, para eu não esquecer. Pão sem fermento. Eu não vou dizer para você que você tem que tirar o pecado da sua vida, porque você é crente. Então eu entendo que você já tirou, amém? Amém. Sim ou não? Eu tenho certeza que quem tinha amante já não tem mais. Eu tenho certeza que quem roubava já não rouba mais. Eu tenho certeza que quem mentia já não mente mais. Eu tenho certeza que quem comprava e não pagava já não faz isso mais. Eu tenho certeza que ninguém agride a esposa dentro de casa. Eu tenho certeza que ninguém desabona o seu marido. Eu tenho certeza que as mulheres todas aqui são submissas. Eu tenho certeza absoluta de Deus que vocês já tiraram o fermento do pecado da vida de vocês. Ouvi amém? Amém. Glória a Deus. A segunda questão que ele fala sobre o fermento, ele fala da falsa doutrina. Repita: falsa doutrina. Falsa doutrina. Se você entregou a tua vida para Jesus, sinceramente, você que está me assistindo, você tem que tomar cuidado com uma coisa muito séria. Qual é o tipo de alimento que você está comendo? Não pode ter fermento. Fermento na questão da doutrina, do alimento, é qualquer coisa que é embutida no meio da palavra de Deus.
Quando você lê a palavra de Deus, ela tem que ser sem fermento, não pode ter experiência humana colocada, não pode ter filosofia, não pode ter nada colocado junto da palavra de Deus. Eu sei que você é PhD, eu sei que você é MBA, eu sei que você é muito bom, mas eu quero dizer uma coisa para você, que o teu bom não chega nem aos pés da palavra de Deus. O teu bom é lixo. O apóstolo Paulo diz: tudo aquilo que eu conhecia, tudo aquilo que eu entendia, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu estive no melhor, eu estive aos pés de Gamaliel, todo mundo queria o que eu tive, mas eu considerei isso como esterco diante da revelação de quem era Jesus Cristo, amém? Você tem que comer da palavra, mas não pode ter fermento. E aí você vê um monte de gente andando por aí para cima e para baixo, atrás de um monte de comida, mas é um monte de comida cheia de fermento. E ele está colocando em risco a salvação. Porque quando Deus disse, Deus não estava brincando. Eu sei que às vezes vocês nos acham um pouco duro demais. Mas o que eu trago para vocês aqui, culto após culto, noite após noite, o que eu ensino para os pastores dessa igreja, o que eu falo para as pessoas, tudo é palavra de Deus, é comida sem fermento. E às vezes as pessoas não gostam, às vezes as pessoas acham estranho, mas é muito normal que achem estranho aquilo que elas não conhecem. De tanto você se encher de bobagens por aí. Criança que é acostumada a comer só chocolate, quando a mãe vai dar arroz e feijão, come nada. Coma, filho, isso é bom para a saúde. Não quero. Coma esse negócio. Eu não quero. Coma, filhinho. Coma. Eu não quero. Eu prefiro ficar aqui brincando, mas eu não quero comida. Coma, bebê. Não. E tem algumas crianças que vomitam ainda, né? A mãe tenta botar na boca dela, dá ânsia. Vomita a carne, vomita o arroz, vomita o feijão. Mas por quê? Porque uma tia sem noção deu chocolate antes do almoço. Está cheio de tio e de tia sem noção nessa pátria brasileira. Está cheio de pastores por aí, dando chocolate para o povo, inchando o povo de bicho, as barrigas estão cheias de lombriga, e não suportam mais a sã palavra de Deus, e qualquer coisa que você fale, eles ficam magoadinhos, ficam tristinhos, ficam bicudinhos. Nessa igreja não vou mais, o pastor é muito duro, eu não quero essa comida. Mas a comida que você come aqui tem poder de sustentar você para a vida eterna. Quem está entendendo, diga eu estou. O que você come diz quem você é. Se você é um vitorioso, é porque você está comendo a sã palavra de Deus. Não importa o que você está vivendo, importa o que você entendeu que Deus falou contigo. Porque quando Deus fala algo com você, aquilo é verdade plena e absoluta. Eu sei, eu só queria ver se você sabe. E os ventos das falsas doutrinas estão enchendo por aí. Porque não há mais mensagem de arrependimento. Outro dia uma mensagem nossa de arrependimento explodiu aí na internet.
Mas por quê? Porque não se ouve mais mensagem de arrependimento. Só de vitória. Glória. Você vai ter vitória. Aleluia. Deus vai encher teu bolso de dinheiro. Glória a Deus. Você tem que deixar o pecado. Não quero. Aleluia. Você vai vencer. Glória. Já estou vendo o manto, pastor. Que bênção. Agora você tem que parar de mentir. Não quero. Não porque eu vou prosperar, porque eu vou dominar, porque Deus é comigo. Aleluia. Largue a amante. Não quero. Largue a amante. Não quero. Não vou mais nessa igreja. Eu não vou mais. Olha a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: pão sem fermento. Há muitas doutrinas criadas pelo ser humano, mas a palavra é uma só. Por isso, que se você tiver tua vida com Deus, se você tiver tua vida de oração, de comunhão, você tem que entender que você se torna o templo do Espírito. Eu preciso que você entenda que se você come o pão sem fermento, se você vive na palavra e pela palavra, aonde você estiver, você está sendo e prestando um culto a Deus. Se a palavra de Deus está em você, você dentro do seu carro, você é um templo de Deus e ali está tendo um culto a Deus. Se você está na sua casa, ali é um templo e ali está tendo culto a Deus. Repita comigo: sangue do Cordeiro. O pão sem fermento. Eu preciso do sangue de Jesus. Ninguém vai ser salvo sem o sangue, amém? Mas ninguém permanece salvo se não experimentar do pão sem fermento. Ninguém. Durante muito tempo eu tenho caminhado e tenho visto todo tipo de gente. Aqueles que se convertem e vêm igual onda, né? Pastor, conte comigo, oração, 24 horas, vigília, quero isso, quero aquilo. Depois de um tempo se apaga. Porque não comeu a comida certa. Alguns não entendem. Antes de estar aqui pregando para vocês, dezenas e centenas de vezes eu preguei para mim mesmo em um culto em que estava eu, o Espírito Santo e Deus e Cristo. Eu não dependo de uma igreja para fazer um culto, amém? Você também não? A Bíblia diz que a igreja se junta para contar a bênção, o milagre, para dizer como é que vai, como é que foi. Um tem um salmo, um tem um cântico, um tem uma profecia, um tem uma visão, uma coisa maravilhosa, um fala em línguas, outro interpreta. Mas no dia a dia, você pode e deve estar prestando um culto a Deus da sua vida. Mas se você é acostumado só a comer chocolatinho, e você não acostumar com o pão sem fermento, vai chegar um dia, meu irmão, Deus vai falar algo com você, você não vai aceitar, e ali você vai perder a salvação. Vai chegar um dia. Se não chegou, vai chegar. Em que a tua fé vai ser provada. E a fé só fica firme se a pessoa se alimentou da verdadeira palavra de Deus, do pão sem fermento.
Aí você vai dizer, não, pastor, foi só na Páscoa aquilo. Não, senhor. Depois que eles saíram, depois que eles atravessaram o mar, e a palavra de Deus diz que atravessar o mar foi um ato simbólico do batismo. Depois disso, eles caminharam no deserto, e durante os 40 anos que eles caminharam, todo dia, caía pão do céu, o maná, todo dia, para que eles pudessem estar se alimentando. E a palavra de Deus diz que alguns, depois de uns dias, começaram a reclamar, chamaram o maná de pão vil. Olha só. Estou com saudade de comer repolho, cebola. Não, repolho não é, né? É cebola e alho, acho que é, né? Ana, o que tem de crente com saudade de alho aí, rapaz? Se eu olhar, chegar perto dele, até bafo d'alho o miserável deve ter. Por quê? Deus o livre, vou lá na igreja de novo, aquele pastor vai falar de arrependimento outra vez. Não, eu vou lá naquela igreja de novo, meu Deus do céu, de novo falar em salvação. Não, eu vou lá outra vez, de novo vamos falar de Jesus, não tem outro assunto para falar, é. Ai, que saudade lá da onde eu vim. Meu Deus, aquilo que era comida, era temperada com repolho, era temperada, tinha muito ketchup. Meu Deus, aquilo que era comida, salgadinho, era crocante aquele salgadinho. Pão sem, pão sem. Meu irmão, quando alguém falar alguma coisa para você, pergunte para ele, diga para ele mostrar na Bíblia onde é que está. Porque falar qualquer um pode, né? Dizia um conhecido meu, o papel aceita tudo. Bota aí o que você quiser. Você não é papel, você é gente, amém? Você não deve aceitar tudo, amém? Você tem que conferir se o alimento que estão te dando é a palavra de Deus. Confira. E a terceira coisa que tinha que ter lá, quem lembra? Ervas. Mais uma vez, ervas. Vamos lá. Mais uma vez. Para nós não esquecer. Mais uma vez. A palavra de Deus diz que logo depois que eles atravessam o Mar Vermelho, eles chegam num lugar, nas águas de Mara, porque as águas eram amargas. Então eles comeram ervas amargas, e depois Deus deu para eles de presente na saída, na passagem, depois do batismo, águas amargas. E a palavra de Deus diz que eles foram purificados naquelas águas. Meu irmão, sabe aquele negócio de que entregue tua vida para Jesus e tudo ficou certinho? Isso é mentira. Tudo se resolveu espiritualmente. Sim, entreguei minha vida para Jesus, está tudo resolvido no espiritual, amém? Se eu morrer agora, pá, bufe, pode fazer uma festa porque eu estou indo com o céu com o meu Salvador, está tudo resolvido. Eu não tenho que resolver mais nada. A palavra de Deus diz, João 8,51, aquele que permanece em Cristo Jesus jamais conhecerá a morte. Mas eu preciso, depois de entregar minha vida para Jesus, eu preciso me alimentar da palavra de Deus, da palavra sem fermento, da palavra correta. Palavra que fale comigo.
Claro que tem vitória sim, não é só derrota. Claro que vou ter cultos em que eu venho aqui para receber. Claro que sim. Um pedaço do cordeiro, um pedaço do pão, um pouco de erva. E o que significa isso, pastor? Quem aqui depois que entregou sua vida para Jesus passou por algum tipo de luta fora eu? Levante sua mão, porque eu passei. Não, levante mesmo, está com medo? Está com medo de ficar sem fé? Meu irmão, essas lutas que Deus permite na tua vida, nada mais é do que um bocado de erva amarga. Para quê? Você já imaginou, você crente, cheio do poder de Deus, o que você diz acontece, e se Deus não trata você? Que tipo de pessoa você seria sem um tratamento de Deus? Quem seria você e aonde você estaria se Deus não tivesse tratado contigo? Mulherada, pare e pense que tipo de marido seria esse se não tivesse tido lutas. Possivelmente ele não seria mais seu marido. Poucas pessoas, eu já vi, meu Deus do céu. A gente aprende o caminho da humildade sendo humilhado, irmão. Você aprende a respeitar uma pessoa quando você passa uma situação difícil. Quantas vezes eu entendo por que quando eu oro eu coloco a minha alma na oração. Porque várias e várias vezes em noites no hospital passamos a madrugada em claro, sentindo a dor de estar do lado de um leito de enfermidade. Quantas vezes dormindo numa cadeira, sentadinho ali, esperando raiar o dia. E meu Deus, como demora! Toma erva amarga, Silvião, mas eu já tenho Jesus, eu já estou salvo, eu estou me alimentando da palavra. Erva em você para aprender um pouco, erva de você para ser humilhado um pouco, para você baixar um pouco a tua bolinha, para você não deixar que suba a soberba no teu coração. Precisa um pouco de erva, irmão. Sabe por que tem tantos pastores por aí humilhando o povo? Pensam que são semideuses. Não atende, não conversa, não visita, não se preocupa, não ora, não chora. Por quê? Porque se recusam a comer a erva amarga. Uma vez eu estava numa situação, e eu lembro muito bem, mas muito bem, eu tinha acabado de fazer um jejum de 7 dias, e eu fui num lugar ministrar, e quando eu cheguei no lugar para ministrar, não tinha muita gente, não me lembro, 80, 90 pessoas por aí, mas o lugar estava cheio. E quando eu comecei a ministrar, o poder de Deus veio sobre mim com tanta vontade, mas com tanta força, que eu não consegui ficar em pé. E eu caí, e era tipo uma mesa que tinha lá, e eu caí, fiquei por baixo.
E naquele momento eu falei para Deus: Deus, eu não aguento mais. Passa de mim esse cálice, Senhor. E naquele momento que eu estava ali, chorando, mas chorando e reclamando com Deus, a voz do Espírito veio sobre mim e disse: se você quiser, eu posso tirar isso de você. Mas você jamais vai ser a pessoa que o Pai está preparando para ser. E quando eu levantei dali, meu irmão, eu levantei outra pessoa. Eu levantei dali, quando eu olhei, estava todo mundo chorando, todo mundo prostrado, gente confessando os pecados. Eu não tinha pregado, não falei nada, na verdade acho que falei 2, 3 frases, me lembro. E Deus disse para mim: não se preocupe, o amargo está te purificando. Meu irmão, nós não precisamos comer muito. Se nós tomarmos uma atitude diante de Deus, Deus não precisa fazer com que a gente coma erva amarga, irmão. Mas pela nossa natureza humana, nós precisamos um pouquinho, pelo menos, de comer uma ervinha amarga de vez em quando. Deus está tratando você. Olha a pessoa que está do teu lado e diga para ela: Deus está tratando você. Diga para ela: não se preocupe, a erva amarga é remédio de Deus que derruba as lombrigas da falsa doutrina. Deus dá um pouquinho de erva, você come. O gosto não é bom, mas o que ela produz em você. Uma vez eu fui visitar um homem, eu já contei isso aqui. Pense no cara violento, pense no cara brabo, daqueles machos mesmo, brabo mesmo, nervoso mesmo, já tinha matado não sei quantos. E eu fui visitar ele, e ele estava na casa no leito de morte. Já fazia tempo que ele estava ali e não morria. Meu irmão, aquele cara que só dizia palavrão para a esposa, aquele cara que só falava um monte de asneira, ali na cama, a voz dele já não era mais forte, e ele chamava a esposa de querida. Aleluia. Oh, erva amarga, coisa que transforma. Às vezes vem um tucho de erva que parece que a gente não vai aguentar, não é? Mas pode saber que depois que você come, aquilo sai da tua vida, arrancando tudo que não presta, e você se transforma numa pessoa muito melhor do que você era antes. Eu já vi tanta coisa. Já vi uma mulher que era rica, que humilhava as pessoas, humilhava quem trabalhava com ela.
Depois de um tempo, perdeu tudo. Aí teve que aprender o caminho da humildade no couro. Por isso, trate bem as pessoas que estão perto de você. Por isso, não espere o leito da morte para você começar a chamar a esposa de querida. Por isso, não humilhe os que trabalham contigo. Por isso, não desdenhe do pobre. Outro dia, uma pessoa aí no centro, sabe esses catadores de papel? Aí no centro. O cara chegou com um pacote e jogou dentro do carrinho, era lixo. Como é que alguém faz isso? Sabe o que eu queria? Eu queria que Deus invertesse a situação, botasse ele para puxar o carrinho. Nada como uma dose de erva amarga para pôr você no teu lugar. Cordeiro de Deus, santo, imaculado. Você não precisa do evangelho, da sã doutrina depois que entrega a vida para Jesus, a não ser que você queira continuar vivo nessa terra. E você também não precisa comer das ervas amargas. É só você morrer. Mas enquanto você vivo for, para você ser um crente de verdade, não tem como ser crente de verdade sem essas três coisas. Não tem, irmão, não tem jeito. Eu sei que falo um monte de coisa por aí, falo um monte de coisa na internet, falo um monte de coisa, mas eu digo para você o que está escrito na palavra. Não deixe para amanhã. Jesus Cristo chama você hoje. Ele quer mudar a tua história e a tua vida hoje. Por isso que a palavra de Deus diz assim: eu me vanglorio, eu me alegro no meio das tribulações, no meio das lutas, no meio das dificuldades. Por que se alegrar, pastor? Porque se você entregou tua vida para Jesus, de verdade, quem está por trás dessa luta não é o diabo, é o próprio Senhor da tua vida. E Ele só está te dando uma dosinha de erva amarga, irmão, para você mudar. Quer que passe logo o período da luta? Mude já. Não deixe para mudar amanhã. Porque se você mudar hoje, a luta termina hoje. Precisa esperar amanhã? O sangue do Cordeiro. Jesus Cristo, nossa Páscoa. Nossa passagem. Por isso, todo culto de ceia, nós lembramos do que Jesus Cristo fez. Para que você nunca esqueça que você precisa dele para ser salvo. Por isso que eu falei que tem que ter primeiro o Cordeiro. Porque não adianta, irmão, você ter uma vida sem pecado se você não tiver Jesus. Porque não adianta você, cada luta que vem você já muda, mas sem Jesus. Porque você precisa de Jesus para que tudo isso tenha valor na tua vida, em nome do Senhor. Quem entendeu, diga eu, pastor.
Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: muita erva amarga aí, irmão? Vamos ver se você tem coragem agora, né? Olhe para ela e diga: se você mudar, não precisa mais de erva amarga. Amém? Glória a Deus. Pessoal do louvor aqui comigo. Nós já vamos estar passando ali para o momento da ceia. Mas eu quero que você pense nisso. Você há de entender, compreender a dimensão do que Jesus Cristo fez. Sendo Deus, se fez homem. Para sofrer, para que você não precisasse sofrer. Jesus foi até o inferno para que você nunca precise pôr teus pés lá. Jesus se fez maldição para que nunca mais a maldição nos alcançasse. Jesus se fez doença para que nós pudéssemos ter saúde. Jesus morreu e ressuscitou para que pudéssemos ter a vida eterna.